bilhões de reais em 2 anos. Então, nós aqui vamos fazer uma apresentação, né? O Paulo Sérgio, nosso presidente, vai apresentar esse plano em cerca de 20 minutos. Logo após, nós vamos abrir as perguntas para a imprensa, né, para o esclarecimento de vocês aqui, para que a gente consiga traduzir o máximo possível, né, essa proposta. Na sequência, eu vou levar o Paulo lá para fora para ele poder conceder as entrevistas lá. E eu gostaria de informar que nós vamos disponibilizar no site do Sindifisco o link com o plano completo. Ele também vai ser divulgado nas redes sociais da entidade, né, e vai estar aberto para a população, para quem quiser baixar, consultar, né, e acompanhar o trabalho do sindicato. Tá bom? Eu vou passar agora a palavra ao nosso presidente Paulo Sérgio, que vai fazer a apresentação do plano. Boa tarde a todos, colegas auditores, membros da mídia, da imprensa, Gilmar Pinheiro, presidente da FEGO, colegas aí do Fórum do Servidor, que está aqui também, pessoal da Comissão de Direito Tributário, da OAB, eu sei que estão aí também, os colegas diretores do sindicato, que já entrando aí no 3º ano de trabalho. Nós, agora há pouco eu conversava com um colega ao chegar, ele estão sem descanso há 2 anos, e parece que serão mais 2, trabalhando e muito. Já são 31 dias de muito trabalho, um novo governo, um novo cenário, e nós já nos reunimos em assembleia. O trabalho que vai ser aqui apresentado em primeira fase, né? Nós estamos aqui para lançar esse projeto do sindicato, onde nós vamos, de forma contínua, discutir e apresentar soluções para essa crise instalada no estado de Goiás. Ninguém melhor do que o auditor fiscal para ser chamado ali de frente e atender a uma necessidade do estado de Goiás quanto à questão financeira, orçamentária. Nós temos aí um orçamento de algo em torno aí de 23 bilhões, se não me engano, de despesas orçadas, e uma previsão de receita de algo em torno aí de 18, 19 bilhões, e uma previsão de 6 bilhões de déficit. Nós temos demandas do governo, do estado, e uma receita menor para supri-las. Por isso, o Sindifisco se sentiu desafiado, discutiu isso em assembleia com os nossos colegas auditores, e está aqui o resultado da primeira fase desse trabalho, onde nós vamos mostrar a capacidade técnica que só o auditor fiscal tem. Nenhuma outra carreira do Estado é capaz e está habilitada e possui as prerrogativas de socorrer o Estado nesse momento. O que nós vamos apresentar aqui não depõe contra o programa de benefícios, mas suas distorções, uma parte daquilo que nós vamos apresentar. São 7 bilhões em renúncia fiscal prevista no orçamento de 2019, nós estamos falando aí de algo em torno de 3 bilhões, né, de incremento de receita, corrigindo distorções do programa. Os 7 bilhões vão continuar lá, mas nós nos vemos responsáveis por recuperar, nessa primeira etapa, a proposta cerca de 3 bilhões nesse ano. Caso o nosso governador entenda que o trabalho que o Sindifisco realizou junto com colegas que estão na ponta da fiscalização, que nós trouxemos são diagnósticos da ponta da fiscalização, aonde decisões equivocadas de membros de governo impactam negativamente no trabalho do auditor fiscal, que é da fiscalização, do planejamento, das ações, e nós trouxemos parte disso agora e apresentar à imprensa. O objetivo aqui não é fazer confronto com quem quer que seja, mas nos apresentar nesse ambiente conturbado, nebuloso,
que se encontra o Estado de Goiás, nesse primeiro momento, e o Sindifisco, ninguém melhor para representar uma classe tão valorosa e com tanto poder constitucionalmente estabelecido. Nós viemos aqui fazer essa apresentação rápida, não vamos entrar aqui em detalhes, porque todo o material vai estar aí sendo divulgado e para ser questionado também. Para ser questionado, para ser avaliado, e é o que nós vamos apresentar nesse primeiro momento. A esperança nossa é que o senhor governador nos chame para conhecer detalhadamente essa proposta, para ele saber que há saída. Nós vamos mostrar aonde está o dinheiro, aonde está a fonte do recurso para salvar essa situação, sem a necessidade de recorrer a regimes que venham travar o Estado, venda de dívida ativa, securitização. Isso é para quem não tem para onde recorrer, para onde se socorrer. E o fisco está aqui, mais uma vez, para mostrar, como tem mostrado nesses anos todos, que é possível administrar com os recursos próprios do Estado. Basta o compliance tão falado e tão conhecido de uma vez. Então nós vamos fazer essa apresentação de uma maneira que a nossa intenção é contribuir para o governo que aí está. Nós perpassamos todos eles. E alguns podem até perguntar, mas aonde vocês estavam? Criticando, rebatendo, mas existem decisões que são decisões de governo. E nós estamos aqui aproveitando esse momento para dar um freio em algumas aberrações que existem aqui no estado de Goiás. Nós não vamos falar só de aberrações, vamos ser propositivos, inclusive, na inovação, atuando em outras esferas, como a auditoria da dívida. Nós temos um contato muito próximo com a Maria Lúcia Fatorelli, auditora aposentada da Receita Federal, uma militante nesse debate sobre a dívida dos estados com a União, né? E outras áreas também nós vamos mostrar aqui rapidamente. Então sejam todos bem-vindos e espero que a gente possa dar um pouco mais de esperança para todos vocês, porque existe uma luz no fim do túnel e ela está bem forte diante de nós. A situação atual, desequilíbrio, nós acabamos de falar, nós temos um problema muito sério de desequilíbrio. As receitas não conseguem cobrir as despesas orçadas. Ontem eu vi algo de um colega interessante, ele disse: o governador e a secretária da Fazenda precisam saber que não há muita margem, nem na folha, nem nas despesas, para se sair dessa situação. Tem vinculações, tem encargos, a saída está na receita. Deveríamos ser os primeiros a ser ouvidos, mas ainda é tempo, nós seremos ouvidos, porque nossa aproximação, nossa aparição no processo é de forma qualificada, e com resultados que resolvem o problema. Então, a situação nossa atual é essa. São ações de incremento da arrecadação, a receita necessária para fazer frente às despesas, a despesa do Estado de Goiás nos próximos 2 anos. Esse universo aí de 8 bilhões, nós estamos falando assim de um potencial, nós estamos falando que isso é conta fechada, é o que nós temos de potencial de arrecadação nesses 2 anos para alcançar, com as medidas, se bem entendidas pelo governo, pelo seu governador especial, que ele entenda, e dando autonomia e liberdade para que o fisco faça o seu trabalho. As ações, limitação de benefícios financeiros. Muitos conhecem o crédito otorgado, muitos sabem de empresas que acumulam créditos. Esses créditos, eles perpassam de um mês para o outro, de um ano para o outro, como se fosse um patrimônio da empresa, um ativo. E tanto é assim tratado que muitas vendem,
além de não recolher o imposto devido, contribui para a redução do saldo devedor de outras empresas. Nós estamos falando de um volume significativo. Crédito outorgado, crédito financeiro, é crédito público indisponível. Ele não é ativo. A proposta do sindicato é que, se aquele investimento que o Estado está fazendo, aquele gasto chamado gasto tributário, que o Estado está fazendo para trazer o desenvolvimento para o Estado, para a região, aquele gasto, ele tem limite, ele tem uma destinação específica. Não pode servir como ativo financeiro, porque algumas empresas, além de acumularem, porque é benefício, é incentivo, é fomentar, vai produzir, além de elas reduzirem ou mesmo não pagarem o imposto devido, o seu saldo devedor, elas ainda conseguem vender esses créditos, pasmem, com às vezes deságio de 50%. E isso é danoso, é imoral. O objetivo dessa proposta é que, se em 6 meses a empresa não fez uso do crédito, é porque ele está sobrando. Ela não tem onde fazer uso, ela não tem onde investir. Esse crédito deve ser devolvido. E vedada qualquer tipo de transferência desse crédito. Só aí nós temos, em um ano, cerca de 1,5 bilhão. Medida que basta o governador decidir fazer, com decreto ele faz. Revisão dos TARES, dos termos de acordo. Definição de meta de arrecadação. Nem todas elas têm. Soube, inclusive, que boa parte delas não tem meta mínima de arrecadação. A que custo uma empresa recebe um incentivo financeiro? A que custo sai um emprego que é gerado? Talvez fosse mais fácil pagar 5, 6, 10 salários mínimos para cada emprego gerado e deixar o cidadão em casa. Sai muito mais barato. Para saber o nível da distorção. Então, esses termos têm que ser revistos. Meta mínima de arrecadação, meta mínima quanto à geração de empregos, até para saber se vale a pena para o Estado, que é o detentor do crédito, para saber se vale a pena para o Estado investir. Fiz uma colocação num grupo esses dias, que eu disse: olha, não pode uma empresa recolher R$1 e transferir 1 milhão. Ah, mas esse R$1 sem um benefício não estaria. Deixa o prejuízo para o Estado vizinho, eu prefiro. Deixa lá. É melhor se instalar no vizinho do que a gente ter que ficar passando por esse tipo de constrangimento. Então, metas mínimas, publicidade dos termos de acordo, publicação, inteiro teor dos termos de acordo. É um contrato administrativo como outro qualquer. E aí existem alguns atributos que têm que ser respeitados. Contribuição sobre commodities. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já há algum tempo, mais de 10 anos, o Mato Grosso, ele tem uma contribuição financeira sobre commodities. Aqui, como deve ser em outros locais também, produtor rural, nada contra o produtor rural. Toda a carga fiscal, ela é diferida, ela é transferida para o segundo e terceiro setor. O produtor em si, ele não arca com a questão fiscal, mas essa contribuição, ela tem um objetivo. Ela vai compor um fundo que vai atender a necessidade de escoamento, porque quem suporta toda a estrutura de escoamento de tudo que é produzido é o Estado, com estradas, com reformas, com manutenção. Esse fundo atenderia, inclusive, o escoamento, a infraestrutura de escoamento da produção goiana. Estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que concorrem com Goiás, Mato Grosso à frente,
não viu problema nenhum nisso e não está sofrendo nenhum problema de perda de produtividade por conta dessa contribuição. Muito pelo contrário, a máquina pública estatal, ela se sente aliviada porque ela pode atender a necessidade do produtor sem ter que tirar da sua arrecadação anual, mensal, né? Revogação integral do crédito outorgado do álcool anidro. Só para que vocês tenham uma ideia, o álcool anidro, a usina tem direito a 60% do valor do ICMS devido na saída para a distribuidora, sendo que quem recolhe é a distribuidora. Então ele tem um benefício, um crédito outorgado de até 60% do valor devido a título de ICMS na saída para a distribuidora, como se ele fosse pagar. É desse jeito. Faz de conta que eu pago e ainda me acredito. Várias vezes, já há alguns anos, nós podemos ver isso com alguns anos, se tentou diminuir, tirar. Essa situação é grave, porque, inclusive, reduzir a alíquota de combustível é ruim, porque diminui o crédito. Como eu não pago, o crédito para mim é ativo. Quanto maior a alíquota, quanto maior o valor do imposto devido, maior o meu crédito. Isso é insustentável num cenário onde o Estado de Goiás decretou calamidade financeira. Limitação do crédito especial de investimento a novos empreendimentos. É um crédito que é dado para a instalação de indústrias, de empreendimentos industriais no Estado de Goiás. Mas há uns 10 anos atrás, em especial, isso acumulado com fomentar, produzir, ou seja, a parte que não é incentivada, ela ainda recebe o crédito de investimento, ela consegue abater e paga-se cada vez menos. Nada contra a instalação de indústrias. Mas a partir do momento que eu posso fazer uso daquele valor para outros empreendimentos, como ampliação, como modernização, relocalização, eu posso usar aquele mesmo benefício, sempre que eu quiser. Basta que eu apresente um projeto viável de modernização. Alguns, inclusive, depõem contra o interesse do Estado de gerar emprego, porque traz uma máquina, demite-se 10 funcionários. É uma avaliação que o governo tem que fazer. E nesse tempo de decreto de calamidade, é fundamental revermos esse crédito. Revisão de isenções de PVA. Deficiente físico, né, o Programa Plano Nacional para Deficientes, né, o PNE, taxistas, veículo zero, né, tudo isso é aceitável e é justo. Mas autoescola, locadora, ônibus de turismo, e boa parte disso por meio de emenda parlamentar, ou seja, gerando custo tributário, gasto tributário por meio de emenda parlamentar. A última foi a redução de 15 para 10 anos. A Prefeitura de Goiânia entrou com ação direta de inconstitucionalidade e conseguiu travar porque era levar o prejuízo. Só aqui são 300 milhões em torno disso. Rever essas isenções e deixar apenas aquilo que é justo. Deficiente físico, taxistas, mototaxistas, veículo zero, faltou fechei. Os demais não tem repercussão, por exemplo, para se tirar uma carteira, Goiás é um dos mais caros. Mais de R$2.000. Brasília, 1.900. Minas Gerais, 1.600. E aqui, com todo o benefício, somos os mais caros do país. Então, suspender essas isenções que foram aprovadas de forma com vício de iniciativa,
com vícios constitucionais na Assembleia. Elevar a idade mínima para a isenção de veículos para 20 anos, como São Paulo, Paraná, Alagoas, Acre, se não para 30, como é Santa Catarina. E eu estou cortando na minha carne. Minas Gerais é valor histórico. Minas Gerais é valor histórico. Pelo valor histórico. Então, são medidas que duvido que, se estiver certo, alguém defenda algum direito nesse nível. Auditoria da dívida pública, aí a gente entra para encerrar naquilo que eu falei da Maria Lúcia Fatorelli, que já esteve conosco aqui algumas vezes. Conseguimos enterrar momentaneamente um processo danoso, criminoso de securitização da dívida, com o trabalho da Maria Lúcia Fatorelli. Primeira semana de janeiro, ela leu a reportagem do governador no Valor Econômico, mandou mensagem para mim: é hora de contestar a dívida de Goiás junto à União. Porque juros sobre juros. Uma dívida de 1.700 hoje está em 9 bilhões. E já pagamos 6 bilhões de amortização. Tem algo errado. Os financiamentos do governo federal para o setor privado são juros menores, e não é juros sobre juros. Existe um projeto de lei no Senado, que, de autoria do senador Paulo Paim, ou se não me engano é o PLS 561, que muda o modo de cálculo, tira o IGPDI mais 6% e entra no IPCA. O Estado do Rio Grande do Sul já fez a sua conta, quitou a dívida em 2013. Nós estamos na mesma toada, no mesmo patamar. Aqui não sabemos o tamanho disso, em tese 140 milhões mês, porque o decreto a adesão ao regime de recuperação fiscal tinha um único efeito prático: de parar de pagar a parcela da dívida. 150, 200 milhões muitas vezes. Quando essa dívida estaria quitada. Isso tem que ser um movimento dos governadores. E o nosso governador, tão preocupado, eu creio nisso, preocupado com a situação fiscal que está, ele tem que capitanear isso porque ele tem perfil para isso. Reunir os governadores, seus senadores, e lutar contra essa agiotagem que está quebrando o Estado, que está acabando com as finanças do Estado. E a Maria Lúcia fez um artigo só para Goiás, a pedido meu. Deve estar saindo nos jornais no futuro breve, na nossa revista O Auditor, segunda edição. E essa é a primeira fase do trabalho que foi feito. Nós vamos adiante. Alguns podem perguntar: mas será por que o sindicato, em vez de estar batendo em panela para perceber o salário de dezembro, está reunindo para apresentar propostas de incremento da arrecadação? Porque só nós, auditores, temos prerrogativa para isso. E nós temos o direito e o dever de participar desse processo. Porque é constitucional, é papel nosso. E nós não vamos sair da linha de frente. Queremos participar da discussão da reforma administrativa que está aí. Estão discutindo Secretaria da Fazenda e Administração Tributária sem auditor. Não vai dar nada que preste. Por isso nós estamos fazendo o nosso papel, mostrando que há muito a ser feito, mas há uma categoria qualificada, legalmente qualificada, para trazer a resposta que o Estado precisa. Muito obrigado. Agora eu vou abrir para a pergunta da imprensa, para que vocês tenham alguma dúvida, queiram questionar o Paulo antes da gente gravar. Já uma conversa